Olá, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje irei falar sobre movimentos em uma dimensão sob a ação da gravidade. Hoje irei falar sobre queda livre. Observe a figura aqui, e a pessoa solta um copo e esse copo ele vai descer, né, até chegar ao solo sob a ação da gravidade. Isso ocorre com todo e qualquer corpo nas proximidades da Terra. Essa gravidade ela tem um valor específico bem próximo de 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas geralmente aproxima-se para 10, né? Arredonda-se esses valores. Galileu Galilei ele fez alguns experimentos para mostrar que dois corpos eles podem ser, ao ser solto, né, de um determinado ponto, independente de que tipo que esses corpos são formados, eles caem com a mesma velocidade, né? E eles caem juntos, eles chegam ao solo junto. Boyle, para mostrar isso daí, ele fez um tubo, né, um tubo de vidro, e ele extraiu todo o ar que tinha dentro, tornou esse tubo um vácuo. E colocou dois objetos dentro antes de extrair o ar, e depois ele extraiu todo o ar que tinha dentro. E aí ele colocou esse esse tubo de maneira vertical e observou a queda desses dois objetos, né? Nesse caso, por exemplo, uma moeda e uma pena. E observou que em queda livre eles caíram com a mesma aceleração e chegaram juntos na outra parte da extremidade desse tubo. Assim, pode-se mostrar que, por exemplo, qualquer corpo que ao cair nas proximidades da Terra, a cada instante, ele vai aumentando a sua velocidade, né, dependendo por conta da aceleração gravitacional da Terra. E essas condições são dadas do seguinte modo, né? Se eu indicar o sentido da trajetória, um corpo que está caindo, se eu indicar o sentido da trajetória para cima, a aceleração gravitacional eu vou considerar negativa. Se no problema eu considerar o sentido da trajetória para baixo, se esse corpo está caindo, né, que é o mesmo sentido do corpo, então a aceleração gravitacional nesse caso será positiva. As fórmulas que nós utilizamos são as fórmulas do movimento uniformemente uniformemente variado, que vai ser da velocidade em função do tempo, da posição em função do tempo e da velocidade em função do espaço, né, que é a equação de Torricelli. Tanto em relação aos dois sentidos, nós temos essas equações aí. Vamos ver aqui em relação a alguns exercícios resolvidos. Ele fala, um atleta salta da plataforma de uma piscina descrevendo um movimento em queda livre, sabendo que a distância da plataforma é de 5 metros e desprezando a resistência do ar, determine, na letra A, a velocidade escalar do atleta ao atingir a água. E ele pede para adotar a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Como isso aqui não está em módulo, significa dizer que ele foi considerado aí a trajetória de cima para baixo, né? Então, o sentido do movimento vai ser de cima para baixo. Então, o sentido do movimento é de cima para baixo, né? Para baixo. Então, a gravidade aí é positiva. Então, eu tenho a gravidade que vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, né? Eu tenho, nesse caso, ele disse que a distância da plataforma até a água é 5 metros, então a distância aí vai ser 5 metros, né? E ele deu a velocidade inicial, esse atleta ele saiu do repouso, então é 0 metro por segundo, porque ele estava parado antes de pular, né? E aí ele pede para calcular a velocidade final aí desse atleta, né? Então, nesse caso, eu tenho pela equação de Torricelli, velocidade final é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. E a aceleração é a da gravidade. Então, a velocidade final ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial 0, 2 vezes a aceleração gravitacional, que é 10, né? E o espaço aqui é 5. Então, nós vamos ter velocidade ao quadrado, vai ser igual a 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 10 é 20,
20 vezes 5, né? 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 5 vai dar 100, né? 100. Então, velocidade vai ser igual, está com potência, ele passa como raiz aqui, raiz quadrada de 100, então a velocidade vai ser mais ou menos 10, né? Como nesse caso ela está caindo, a velocidade vai ser positiva, né? Ou pode ser negativa. Nesse caso a velocidade vai ser maior do que zero, né? Essa daqui é desconsiderada. Então nós temos 10 metros por segundo, né? Essa é a velocidade desse atleta. Na letra B ele diz assim, o tempo gasto por ela até atingir a água. Bom, se eu tenho a velocidade inicial e final, para mim achar o tempo, eu posso utilizar a equação da velocidade em função do tempo. V, que vai ser igual a VI mais a aceleração vezes o tempo. A aceleração gravitacional vezes o tempo. Velocidade final, que vai ser, nesse caso, 10, né? Velocidade inicial 0, aqui vai ser 10 vezes t. Mudando a posição, nós vamos ter 10t, que vai ser igual a 10, né? Isso aqui passa para o primeiro membro e esse para o segundo. Então, 10 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 10 dividido por 10 vai dar 1 segundo, né? Então, significa dizer que em 1 segundo ele atinge o solo. Na letra, ele atinge o fundo da piscina, aliás. Na letra C, né? Na letra C, ele pergunta aí a distância a que a atleta estava da água após meio segundo, né? Meio de segundos, ou seja, meio segundo. Então, o tempo que ele deu aí foi meio segundo, que é a mesma coisa de 0,5 segundos. Se eu pegar 1 e dividir por 2, né? Então, esse é o tempo. Ele quer saber a distância, né? A distância, que é a mesma coisa da variação do espaço aí. Ele quer saber a distância. Ele tem a velocidade inicial, que é 0, né? Metro por segundo. 0 metro por segundo. Eu tenho a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, né? E aí eu tenho a distância. Então, a variação da distância vai ser igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração gravitacional dividido por 2t ao quadrado. Então, distância vai ser igual a velocidade inicial 0, tempo 0,5, mais g, que vai ser 10 dividido por 2, vezes 0,5 ao quadrado. Então, aqui vai ser 0, né? Variação a distância do espaço é 0 mais 10 dividido por 2 dá 5, vezes, esse valor aqui vai ser 5 vezes 5, 25, vai ser 0,25, né? Então, se eu pegar 0,25 vezes 5, né, 0,25 vezes 5, nós vamos ter esse valor aqui, 0,25 por 5. 5 vezes 5, 25 vai 2, 5 vezes 2, 10, e 2, 12 vai 1, 5 vezes 0, 0 abaixo 1. Tem duas casas, então significa dizer que vai ser aproximadamente 1,25 metros, né? Ela estava aproximadamente isso daí, né? Do local, né? Após a queda. Estava da água, era 1,25 metros. Na segunda questão, diz assim, o gráfico representado ao lado mostra a velocidade de um corpo, que é V, em queda livre, em função do tempo T em unidades no Sistema Internacional de Medida. Então, na letra A, ele diz assim, a velocidade do corpo enquanto ele está em queda tende a se anular, né? Na realidade, isso é falso. O corpo ele vai permanecer em queda livre, né, no ar, e atingir a velocidade limite, né? Que é esse limite, a velocidade limite. Então, que vai ser sempre diferente de zero. Então, isso é falso, né? Falso. Na segunda, a velocidade do corpo durante a queda no ar tende a ser assíntota para um determinado valor denominado velocidade limite. Isso é verdadeiro, né? Um corpo em queda livre no ar, ele tende a essa velocidade limite, então isso é verdadeiro. Um corpo em queda livre no ar possui velocidade limite no instante em que a resistência do ar se torna igual ao peso do corpo. Então,
Um corpo em queda livre no ar possui velocidade limite no instante em que a resistência do ar se torna igual ao peso do corpo. Isso também é verdadeiro, né? Ele atingirá a velocidade limite justamente nesse ponto aí. Então isso é verdadeiro. Ficamos por aqui, até a próxima aula.